7 histórias de terror inacreditáveis que vão chocar você até a última revelação. Uma pequena cidade conhecida por seus mistérios e desaparecimentos inexplicáveis. 7 amigos, unidos pelas histórias assustadoras que circulavam nas tardes de domingo, decidiram que era hora de desvendar o segredo mais sombrio da cidade. O Hospital Psiquiátrico São Vicente, abandonado há décadas. Os rumores eram aterrorizantes. Diziam que o lugar estava assombrado por almas atormentadas e que a última vez que alguém entrou, nunca mais voltou. Para eles, era a chance de se tornarem lendas, de vivenciarem uma verdadeira aventura. Lúcia, a corajosa do grupo, sempre desafiava os limites. Mas, por trás daquela fachada destemida, escondia um medo profundo. Seu irmão mais novo havia desaparecido anos atrás e, em suas memórias, o hospital sempre esteve presente. Daniel, introspectivo, trazia no peito uma culpa que o consumia desde a infância, quando não defendeu um amigo que sofria bullying. Mariana, a artista, vivia uma solidão profunda e a ideia de estar imersa na escuridão do hospital parecia refletir sua batalha interna. Rafael, o medroso do grupo, tinha certeza de que fantasma não existia, até que a mãe dele lhe contara histórias das sombras que habitavam lugares esquecidos. Lucas e Tiago, sempre se metendo em encrenca, consideravam tudo um grande jogo, mas no fundo sabiam que havia algo mais. Quando cruzaram o portão enferrujado, um arrepio percorreu suas espinhas. O ar estava denso, carregado de um lamento que ecoava pelas paredes desgastadas. A escada rangia, como se o próprio lugar estivesse alertando-os para não prosseguirem. Mas a curiosidade era mais forte. Cada corredor que passavam revelava o abandono. Móveis cobertos de poeira, desenhos de crianças rabiscados nas paredes e aquele cheiro angustiante de mofo que se misturava ao medo. O silêncio era interrompido apenas por seu próprio suspense. E a cada passo, suas fobias personalizadas pareciam ganhar vida. Então, algo estranho aconteceu. Tiago, que havia se afastado do grupo para explorar um quarto, gritou por socorro. Seus amigos correram até ele, mas ao chegarem, não havia ninguém. Apenas o eco de sua voz se perdia na escuridão. Lúcia sentiu o coração disparar. E se Tiago realmente tivesse encontrado algo? Um tremor de medo e expectativa a envolveu. Enquanto procuravam o amigo, Daniel não conseguia deixar de se lembrar do rosto triste de seu colega perdido na escola. E a culpa voltou a aflorar impiedosa. Foi quando descobriram uma porta com a inscrição "Tratamento de choque". O grupo hesitou, mas a sede de descobrir a verdade os impulsionou. Ao abrirem a porta, um frio cortante os envolveu. Uma luz azulada iluminava o ambiente e, de repente, uma figura pálida surgiu nas sombras. Era quase como se eles tivessem invadido um clamor, uma dor tão intensa que era palpável. Cada um deles sentiu a realidade do sofrimento que aquele lugar abrigava, seus medos mais profundos expostos como feridas abertas. Então, num momento de desespero, Tiago apareceu, pálido e tremendo. Ele revelou um segredo que mudaria tudo. O hospital não era apenas um edifício esquecido.
Sua avó, internada ali, havia sido uma das vítimas do cruel tratamento. O ambiente estava impregnado de suas memórias e lamentos. O grupo percebeu que estavam mais conectados ao hospital do que imaginavam. Agora precisavam não só enfrentar as entidades que habitavam os corredores, mas também os demônios que guardavam dentro de si. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Tiago, pálido e tremendo, revelava seu segredo, um silêncio denso pairou sobre o grupo. Lúcia sentia um nó no estômago. As palavras de Tiago ecoavam em sua mente. A avó, uma vítima, suas memórias, mas havia algo mais. Algo que pairava no ar, como a neblina densa que envolvia a cidade. Quando Tiago começou a descrever os tormentos que sua avó enfrentou, Rafael, que parecia o mais cético de todos, teve um estalo. Você não está falando da mesma mulher que eu conheci, está? Ele balançou a cabeça, confuso, quase assombrado. Aquela senhora sempre nos contava histórias. A que desapareceu e voltou do outro lado, não é mesmo? Tiago olhou perplexo. Como você sabe disso? A angústia crescia em suas feições. Enquanto um fio cortante envolvia o ambiente, a tensão se tornou palpável. Mariana, que nunca havia se sentido tão conectada ao grupo, sentiu uma onda de desespero. Esperem, se isso for verdade, vocês estão dizendo que essas almas podem não ser só histórias? Que elas estão aqui por uma razão? A cada palavra que saía, novas questões surgiam. Eles estavam imersos em um passado que não só pertencia ao hospital, mas também a eles. Mas a verdade ficou ainda mais sombria quando Daniel, que estava em silêncio desde a revelação, tomou coragem e, com as mãos tremendo, disse: Eu me lembro dela. Minha mãe a conhecia. Ela não desapareceu. Ela foi levada. O grupo se entreolhou, horrorizado. As peças do quebra-cabeça se encaixavam. Aquele que desapareceu não foi por acaso, murmura Lúcia, com um aperto no peito. O medo se misturava com uma estranha sensação de conexão. Então, de repente, uma sombra se moveu atrás deles. As luzes começaram a piscar e um grito ecoou na escuridão. Lúcia virou-se rapidamente, os olhos arregalados, e encontrou uma figura envolta em sombras. Um semblante familiar. Era a avó de Tiago, mas não era a mulher gentil que todos lembravam. Ela parecia uma sombra de si mesma, uma representação distorcida da dor que viveu. Não era para vocês estarem aqui. A voz dela soou como um sussurro ensanguentado. Os amigos olharam para Tiago, mas ele estava paralisado, a expressão tomada pela incredulidade. O que você quer de nós? Lúcia questionou, sua voz trêmula. Isto não é apenas sobre mim. É sobre você, Tiago. Você precisa lembrar, a figura disse, antes de se dissipar em uma nuvem de fumaça escura. O grupo ficou em choque. O que isso significava? O que Tiago tinha que lembrar?
O silêncio foi cortado por um murmúrio crescente dentro do hospital. Um som que parecia vir de longe e perto ao mesmo tempo, como se as paredes estivessem contando suas histórias, revelando segredos que nunca deveriam ter sido descobertos. Antes que alguém pudesse responder, Daniel caiu de joelhos, suas mãos na cabeça. Não pode ser verdade! Ele estava em pânico e suas palavras só trouxeram mais confusão. Eu não queria isso. Se ele está aqui, então, e meu amigo, o que aconteceu? Lúcia agarrou o braço de Tiago, buscando alguma resposta. Nós temos que ir embora. Todos nós. Não podemos ficar aqui. Mas a porta pela qual entraram estava selada. O terror tomou conta deles. Recuperar o que foi perdido. A voz soou novamente, agora mais próxima, reverberando nas paredes. Eles se olharam, o medo refletido em cada rosto, e a compreensão aflora. Eles não eram apenas visitantes, eram parte da história, entrelaçados com os horrores do passado. E quando a luz começou a piscar de novo, uma nova expectativa surgiu. O que mais podemos perder? A dúvida se fez grito entre eles. O hospital começava a ser mais do que um lugar de segredos. Era um chamado para enfrentar as verdades que tanto tentavam enterrar. Eles precisavam decidir: ficar e descobrir ou fugir e deixar que a escuridão assumisse. E com essa nova realidade, o que restaria deles? O hospital começava a ser mais do que um lugar de segredos. Era um chamado para enfrentar as verdades que tanto tentavam enterrar. Eles estavam presos na teia de mistérios, entrelaçados com os horrores do passado. O que mais podemos perder? Essa pergunta ecoava na mente de cada um. Então, num instante, uma explosão de luz ofuscou os sentidos de todos. Lúcia e os outros foram empurrados para trás. O chão tremia sob os pés. E então, como se a realidade estivesse se desfazendo, uma nova figura surgiu das sombras. Era uma mulher, com expressão suavemente familiar, mas também estranha. O coração de Tiago disparou. Mamãe! Ele sussurrou, sem acreditar no que via. A mulher olhou para ele com olhos cheios de tristeza e dor. Não deveria estar aqui, meu filho. Todos vocês não deveriam estar. Sua voz era um lamento profundo, como se o lugar estivesse chorando em sofrimento. Os amigos ficaram atordoados. Tiago piscava, tentando sustentar a ideia de que aquilo não era um delírio. Mariana foi a primeira a romper o silêncio. Quem é você? Suas palavras saíram como um murmurinho, mas a intensidade da situação sugou todo o ar da sala. A mulher deu um passo à frente e um arrepio percorreu a espinha deles. Eu sou a razão pela qual muitos estiveram aqui. O hospital esconde segredos que nunca deveriam surgir à superfície. O grupo se entreolhou, confuso e aterrorizado. Mas não é só o hospital que guarda segredos. Ela se virou para Tiago. Você sabe o que aconteceu com sua avó, não é? Tiago, em choque, balançou a cabeça. Eu não sei de nada. Mas em seu coração algo dizia que essa mulher estava ligada à verdade que ele sempre temeu. Você sempre soube, querido. Todas as histórias que escutou. Todas as memórias. Sua avó. A voz dela se arrastou, pesada com o peso da realidade. Ela não simplesmente desapareceu, Tiago. Ela foi levada. E você precisa enfrentar isso. O passado não é algo para se ignorar. Um grito ecoou pelo hospital, quase como um eco da história contada. Daniel, palpitante, se lançou para frente, agitando os braços. Eu não acredito!
Você está nos dizendo que tudo isso está conectado? Que suas histórias eram verdadeiras? A tensão no ar beirava o limite do suportável. Mas a verdade chegou como um relâmpago. A mulher olhou além de Tiago, dirigindo-se a Lúcia. E você, minha querida? Você carrega um peso que tem origem na dor. Lúcia teve a sensação de que o chão se abriria sob seus pés. A dor de um passado não vivido, um eco de perda. O desaparecimento do irmão dela parecia ressoar naquelas paredes como um grito desesperado. Isso não pode ser verdade! Lúcia murmurou, a mente correndo em 1000 direções. Mas antes que pudesse formular uma resposta, uma rajada de vento cortou através do corredor, arremessando objetos ao chão. As luzes começaram a piscar com intensidade. A mulher gritou para eles, sua voz se fundindo com o lamento do lugar. Vocês têm que decidir agora, ficar e descobrir a verdade ou fugir e deixar que o passado consuma vocês. A atmosfera estava carregada de tensão e medo, como se o próprio hospital estivesse esperando por uma decisão. E esta foi a reviravolta que explodiu entre eles. Em um instante, Rafael, que até então parecia simplesmente cético, se aproximou, a face embaçada de dor. Eu sabia. Ele disse, sua voz quase um sussurro. Eu sou o motivo pelo qual a sua avó sofria. A dor que você sente, Tiago, sou eu que a carreguei. Um arrepio gelado percorreu todos os presentes. O grupo ficou em choque, com palavras intangíveis flutuando no ar. O que isso significava? Rafael tinha uma conexão com os traumas compartilhados, uma brutalidade que mudaria tudo o que conheciam sobre si mesmos. E lá estavam, em meio ao caos, com suas verdades expostas, se perguntando se ainda havia esperança de salvar uns aos outros, ou se o passado os transformaria em sombras, como as que habitavam o hospital. A cada dia, o caminho tornava-se mais nebuloso e cheio de riscos. O que mais estava escondido na escuridão? O grupo ficou em choque, tentando processar as palavras de Rafael. O que ele dissera parecia um pesadelo, uma revelação que o cercava e o sufocava. Cada um deles lutava para absorver a realidade recém-descoberta. O hospital não era apenas um depósito de histórias aterrorizantes. Eles eram parte dela. Mas, em meio a essa confusão, algo começou a se agitar no fundo da mente de Tiago. De repente, a mulher que se apresentou como sua mãe soltou um grito agudo e angustiado. Cuidado! Sua voz ressoou como um eco, intensificando a atmosfera pesada. Então tudo aconteceu rapidamente. As luzes começaram a piscar freneticamente, aumentando a sensação de desespero. Um vento gélido cortou o ambiente, fazendo com que as janelas tremessem, e uma nova forma se materializou em meio à escuridão. Tão rápida quanto um relâmpago. Era uma sombra indistinta, mas sua presença era palpável. O ar estava carregado, quase como se pudesse sentir a eletricidade na pele. A figura se aproximou, uma silhueta imensa, sem rosto nem forma definida, mas com uma aura de dor que fez o coração de todos disparar. Deixem-nos em paz! A voz veio do fundo do espaço, inumana e cheia de raiva. Era como se o próprio hospital estivesse gritando. O pânico tomou conta do grupo. Lúcia agarrou o braço de Tiago, seu olhar petrificado. O que está acontecendo? O que é isso? O tremor na voz dela expôs o verdadeiro terror que sentia. Daniel, ainda de joelhos, olhou para a sombra que se movia, afetado por um reconhecimento horrível. Que o transformou? Eu conheço essa voz! Exclamou Daniel, seu rosto pálido.
É a voz do meu amigo! Do Pedro! Um silêncio mortal caiu sobre o grupo, e o nome ecoou nas paredes, causando um arrepio coletivo. Ele desapareceu também! Isso não pode ser! Os amigos trocaram olhares desesperados, cada um absorvendo a gravidade do que estavam se envolvendo. Enquanto o ar parecia ficar mais pesado, algo ainda mais chocante aconteceu. A sombra começou e pelo sofrimento. Seus olhos, uma vez brilhantes, estavam agora opacos. Ajudem-me! Preciso de ajuda! Seu apelo fez o corpo de Daniel estremecer. Lágrimas brotaram de seus olhos. Mas Você morreu! A incredulidade pesava nas palavras dele. Pedro olhou para Daniel, sua expressão um misto de tristeza e raiva. Morri? Sim, mas não da forma que pensam. Aqui estou, preso entre mundos, e isso é culpa de vocês. Culpa de cada um que aqui está. A revelação deixou o grupo paralisado. O que isso significava? Eles eram responsáveis pelo que aconteceu? O hospital em si agora parecia gotar em resposta. Um lamento de dor e sofrimento misturado com raiva. As paredes tremeram, como se o prédio inteiro estivesse prestes a desmoronar sob o peso da verdade que emergia. Não! Isso não pode ser verdade, denunciou Tiago, tentando proteger sua mente do que estava ouvindo. Mas Pedro continuou, a voz arrastada e atormentada. Você precisa entender, Tiago. Seus passados estão entrelaçados. O que sua avó e eu vivemos não terminou. Não podemos descansar até que a verdade seja revelada. O pânico se transformou em um desespero tumultuado. E enquanto todos gritaram, a figura começou a tremer, uma mistura de luz e sombra. E então, em um ápice de tensão, uma explosão de luz explodiu, jogando todos para trás. O chão tremeu e uma fenda se abriu sob os pés deles, revelando um abismo negro. O grupo se segurou, todos olhando para o vazio, sabendo que a verdade e seus próprios segredos estavam prestes a ser expostos de maneiras que jamais imaginaram. O que eles iriam descobrir? O que mais o hospital tinha guardado? Não olhem para o abismo! A voz de Pedro gritou. Mas era tarde demais. Naquele momento, quando a escuridão parecia se preparar para engoli-los. Todos perceberam que a verdadeira batalha estava apenas começando. E com o abismo aberto diante deles, a pergunta ecoou nas mentes de todos. O que realmente significa estar preso entre os mundos? O chão tremeu e uma fenda se abriu, revelando um abismo negro que parecia engolir a luz. O grupo ficou paralisado, cada um respirando acelerado, sentindo o terror pulsar nas veias. As palavras de Pedro ecoavam nas mentes, como um eco distante. Vocês não deveriam ter vindo. A realidade estava se tornando mais estranha e sombria a cada instante. O Pedro parecia mais sólida. Uma nova camada de confusão se formou. Lúcia, com os olhos arregalados, gritou. Mas você está aqui! Você não deveria estar aqui! Ela deu um passo à frente, o instinto a puxando para esclarecer essa situação horripilante. Você tem que entender. Pedro quase implorou, os olhos refletindo um desespero que a tensão no ar amplificava. Eu estou preso! Aqui! Assim como sua avó e muitos outros, todos nós! Nós! Mas foi nesse momento que algo mudaria tudo. Uma luz imensa, vinda do abismo aberto, iluminou o corredor e uma nova figura apareceu.
Um homem alto e imponente emergiu da escuridão. As feições eram familiares e a sensação de reconhecimento envolveu o grupo como um golpe. Tiago ficou paralisado. Era seu pai. Eles ouviram seu sussurro, quase como se estivesse perdido em uma onda de incredulidade. Tiago, o que você fez? A voz era carregada de dor e confusão. Você não deveria estar aqui. Ele olhou para os amigos, um olhar que misturava preocupação e reprovação. Não sabem o que estão fazendo? O grupo ficou em silêncio, um nó na garganta de cada um. A presença do pai de Tiago jogou uma nova sombra sobre a cena. O peso do momento era esmagador. Mas você está vivo! Tiago não conseguia esconder a incredulidade. As emoções explodiam no peito. Era alegria e medo, tudo de uma vez. Mas a expressão do homem mostrava o contrário. Vivo? Não. Eu estou preso aqui. Como eles? Ele respondeu, a voz tremendo. E a culpa? A culpa é sua. Rafael, sem acreditar no que ouvia, exclamou. Você está dizendo que é culpa do Tiago? O que é que está acontecendo aqui? A tensão tomou conta da sala. O grupo estava em pânico. A realidade que se desdobrava era uma teia de mentiras e verdades distorcidas. Tiago, você não se lembra, mas há anos algo aconteceu, algo que não podia acontecer. A sua avó tentou evitar, mas você fez o contrário. A voz do pai era uma lâmina cortando a atmosfera pesada. Tiago sacudiu a cabeça, a neblina se espalhando em sua mente. Não, eu não sei do que você está falando. Como eu poderia ser o responsável? Mas a voz do pai não deixava dúvidas. Era como um fantasma que o acusava dia após dia. A figura de Pedro se distorceu, como se a verdade estivesse lhe dando vida. E ele piscou, frustrado. É isso! É isso! Mas você nunca chegou a saber. A culpa tem seu preço, Tiago. A verdade seguiu ecoando e o grupo começou a entreolhar-se, visivelmente apavorados. A cena estava mudando de um hotel maldito para uma acusação pessoal. Não podemos continuar assim, gritou Mariana, os olhos cheios de lágrimas. O que você quer dizer com tudo isso? E antes que qualquer um pudesse responder, o abismo começou a fechar-se, a fenda desaparecendo como um pesadelo fugindo da luz. As paredes vibraram, o silêncio foi cortado por um lamento profundo e a figura do pai, junto com Pedro, começaram a se desvanecer. Vocês têm que escolher, lutar para descobrir a verdade ou deixar que a escuridão leve tudo embora. As vozes se perdiam no vórtice que se formava. O grupo ficou paralisado, seus corações acelerados, e a última imagem que tiveram foram os olhos tristes de seu pai. Então tudo escureceu. E nesse silêncio, cada um deles sabia que nada seria como antes. O que mais tinham enterrado? O que queriam esconder uns dos outros? O abismo havia desaparecido. Mas as perguntas apenas começavam. Uma escolha, um destino, mas qual deles? O silêncio se instalou e todos já haviam visto mais do que poderiam suportar. Tiago tinha um nó na garganta, a expressão do pai gravada em sua mente como uma ameaça. Tensão aumentava. E então tudo começou a mudar. Um som aterrorizante, como um grito distante, ecoou dentro do hospital, seguido de um temor que parecia abalroar a estrutura. As paredes começaram a rachar
e uma luz forte irrompeu do abismo que se formou, iluminando o rosto pálido de Tiago. Parem! Voltem! Ele gritou. Mas as palavras se perderam em meio ao caos. Rafael estava paralisado, com os olhos voltados para a fenda, enquanto Lúcia segurava o braço dele, seus dedos brancos de tanto apertar. Foi nesse momento que, de repente, algo emergiu da escuridão. Todos olharam horrorizados quando uma figura foi projetada para fora do vazio. Não era Pedro, nem o pai de Tiago, mas uma mulher que parecia uma sombra de si mesma. Os cabelos desgrenhados, vestes rasgadas. Ao abrir a boca, soltou um grito que paralisou todos no local. Vocês não deviam estar aqui. Não podem estar aqui. Sua voz era um lamento, profundo e angustiado. A expressão de Tiago mudou instantaneamente. Lúcia é a minha avó, ele exclamou, olhos arregalados. Ela parecia mais uma assombração do que a figura bondosa que ele lembrava. As lágrimas nos olhos de Tiago se misturavam à confusão. Mas como você está aqui? A avó olhou fixamente para Tiago. Você deve lembrar. Eles estão todos aqui, perdidos. Mas ela não teve tempo de completar a frase. Uma onda de energia explodiu a partir da fenda e todos foram lançados para trás. O chão tremeu com força, como se a própria terra estivesse indignada. Quando a poeira assentou, Tiago ficou de pé em meio a um novo cenário. Não era mais o hospital abandonado que conheciam, mas uma sala familiar, suas paredes decoradas com fotografias da família. Ele se viu em sua própria casa, mas algo estava errado. Havia um cheiro de mofo no ar e a luz estava fraca. O grupo se olhou, confuso, cada um segurando seu próprio medo. Isso não faz sentido, Daniel gritou, tentando manter a sanidade. Estamos presos em um pesadelo. Foi então que Lúcia notou um retrato na parede. Era uma foto antiga, a avó de Tiago, ao lado de uma mulher jovem. E nessa mulher, ela percebeu uma familiaridade assustadora. Espera, quem é aquela? Lúcia perguntou, apontando. O grupo se aproximou, a tensão aumentando. Não, isso não pode ser. Tiago balançou a cabeça, pálido. Ela é a minha mãe mais nova. Rafael deu um passo para trás. Mas a sua mãe? Ela está morta? O que está acontecendo? Um grito ecoou novamente. E todos olharam para a avó de Tiago, que agora estava diretamente diante deles. Você precisa entender. A verdade é mais terrível do que imaginam. A sala se encheu de uma luz vibrante antes que uma nova figura aparecesse. Era uma mulher com características marcantes. A mãe de Tiago, que todos pensavam estar morta. Diabo! Ela sussurrou, a voz carregada de dor. Você não pode escapar do que fizemos. É tudo culpa nossa. Tiago ficou paralisado. A revelação era devastadora. Culpa? O que você fez? Seu coração acelerava e Lúcia sentiu o aperto no peito, o terror cundindo entre eles. Fomos nós que deixamos as almas aprisionadas. Miranda, a avó, ela tentava proteger você. Mas não conseguimos. O hospital não era um lugar de cura, mas sim um templo de dor. E você sempre soube, mas se esqueceu. As palavras da mãe causaram um impacto tão forte que fez o chão parecer desabar. Os amigos trocaram olhares de incredulidade e terror. Estavam todos ali por um motivo. E a conexão era mais profunda do que tinham imaginado. A verdade começava a se revelar, mas também trazia mais perguntas, mais medos.
E então, como se a realidade estivesse se partindo mais uma vez, a avó de Tiago gritou: Lute! Vocês têm que lutar contra aquilo que os une a este lugar! Mas antes que qualquer um pudesse responder, tudo começou a desvanecer em um redemoinho de sombras. O que mais estava por vir? E mais importante, qual seria o preço a pagar por essa verdade? O desespero pairava no ar. E a pergunta final ecoou nos corações de todos. Até onde estamos dispostos a ir para descobrir o que está escondido? O desespero pairava no ar e a pergunta do momento ecoava nas mentes de todos. Até onde estamos dispostos a ir para descobrir o que está escondido? O rosto da avó de Tiago estava marcado pela dor e seus olhos pareciam clamar por ajuda. O impulso era forte, mas a verdade parecia um labirinto sem saída. Vocês precisam entender. O hospital é um lugar de prisão. Sua voz tremia, forçando cada palavra a sair como se fosse um grito de socorro. O grupo ficou em silêncio, o que a avó de Tiago realmente queria. Dizer. Daniel, ainda em choque, olhou ao redor, tentando encontrar um caminho de fuga. A realidade aqui é muito confusa. Estamos perdidos. As paredes do local começaram a vibrar, como se estivessem ansiosas pelo que estava por vir. A verdade pode ser aterrorizante, mas vocês não têm escolha a não ser encará-la. A avó gesticulou, a angústia em seu rosto refletindo os medos de todos. A luz começou a oscilar e o chão voltou a tremer. As figuras familiares se contorciam e distorciam. Então, em meio ao caos, Pedro deu um passo à frente. Contem a verdade, Tiago. Suas palavras cortaram a tensão. Se você não fizer isso agora, todos nós vamos se perder para sempre. Mas antes que Tiago pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou, como se o próprio mundo tivesse se despedaçado. Todos se viraram para a fenda aberta. De dentro dela, uma sombra conhecida começou a emergir, e a sala foi tomada por uma presença intensa e familiar. Os rostos do grupo ficaram pálidos, e Tiago sentiu um frio percorrer sua espinha. Era sua mãe, mas não era a mesma mulher amorosa que ele lembrava. Havia dor em seu olhar, uma tristeza que pairava como um espectro. Tiago, ela sussurrou, você precisa entender o que aconteceu. Você não pode estar aqui, Tiago gritou, enquanto a luz em sua volta tremulava. A ideia de ter a mãe ali desafiava tudo o que ele acreditava. Por que isso está acontecendo? A expressão da mãe tornou-se sombria. Porque eu sou a razão pela qual você está ligado a tudo isso. Você não é apenas uma vítima, Tiago. Você é parte do problema. Cada palavra dela era como uma faca cortando sua essência. Você precisa fazer a escolha certa. O passado que você esqueceu, ele nunca deixou você. Um burburinho surgiu entre o grupo. O que isso significava? A verdade que buscavam estava prestes a ser revelada, mas não da maneira que esperavam. A avó, angustiada, exclamou: Não, não, isso não é o que você pensa! Então tudo mudou, ei! Um instante, a figura da mãe ficou pálida, sua imagem começando a se distorcer novamente. A sombra escura tomou forma. O que você não sabe, Tiago? Ela começou, mas antes que pudesse se explicar, um som estrondoso abalou o hospital. O lugar parecia estar desmoronando ao redor deles, como se a estrutura estivesse sucumbindo ao peso da revelação.
A luz piscou violentamente. E quando tudo finalmente se acalmou, um novo personagem emergiu. Era um homem. Sua presença imponente dominava a sala. Ele não parecia familiar, mas a maneira como todos se calaram mostrou que ele era importante. Tiago, disse ele, com um tom que reverberava autoridade. Você precisa saber que eu sou seu verdadeiro pai. As palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de significado. O grupo ficou em choque. Tudo o que acreditavam saber foi desfechado em um instante. O hospital sentia-se como se estivesse implodindo sob o peso dessa nova revelação. O que isso significava para Tiago? O que mais estava escondido? A sala parecia girar ao seu redor, enquanto a verdade caía como um peso imenso sobre seus ombros. Ele olhou para o rosto da mulher, que acreditava conhecer. Cada lembrança, cada carinho, tudo agora em questão. A escuridão se aproximava lentamente, como se esperasse a próxima ação deles. E a única pergunta que restava era: e agora? O silêncio se instalou como um peso que quase podiam tocar. Os rostos da mãe e da avó de Tiago estavam cheios de dor, e ele não sabia como se sentir. O grupo ficou paralisado, as palavras da mulher ecoando em suas mentes. Ele olhou de um rosto familiar para o outro, até que a ansiedade se transformou em um ponto de desespero. Eu sou seu verdadeiro pai. A declaração ressoou pela sala como um trovão. A revelação parecia um labirinto tortuoso, onde cada movimento os levava mais fundo. Tiago pispou, incapaz de processar o que estava acontecendo. Não, como isso é possível? A presença do homem parecia sufocante. A tensão no ar era quase palpável. Você precisa entender, Tiago. Existe mais nesta história do que você imagina. Sua mãe, mais uma vez, parecia prestes a se desfazer, e as paredes do hospital começaram a ranger como se estivessem vivas. Pedro, com em choque, olhou da mãe para Tiago e para o homem à sua frente, seus olhos arregalados. O que você está dizendo é insano. Meu amigo pode ser seu irmão? O grupo olhou para Tiago, que se sentia preso entre a realidade e uma ficção terrível que parecia se desdobrar diante deles. Tiago tocou a cabeça, tentando organizar seus pensamentos, mas a confusão não ia embora. Eu não entendo. Como pode ser meu pai quando eu tinha? Antes que pudesse terminar a frase, a luz na sala piscou freneticamente, e então, como um truque de mágica, algo inédito aconteceu. A verdadeira natureza do pai de Tiago foi revelada. O vento uivou e a sala se iluminou novamente, mas não era a iluminação suave de antes. Um brilho ofuscante fez todos fecharem os olhos. Quando tudo clareou, a figura imponente à frente deles havia se transformado. Era uma criatura, não mais humana. Seus olhos brilharam com uma luz sinistra e uma sombra negra se expandiu ao seu redor, como se estivesse viva. Vocês não deveriam estar aqui. Eu sou o que devemos temer. A voz distorcida soltou-se em um eco ameaçador. Estremeceu os corpos deles. Não! Isso não pode estar acontecendo! Lúcia gritou, o terror estampado no rosto. Vocês mentiram para nós! Daniel se afastou, suas pernas tremendo. Mas ainda temos que descobrir a verdade. Tiago, ele olhou profundamente nos olhos do amigo. Vamos sair daqui! Isso não é seu pai! É um jogo!
E assim que a urgência se apoderou deles, Tiago sentiu um nó na garganta. Uma verdade dolorida começava a desdobrar-se em sua mente. Você está certo. Isso não faz sentido. O chão começou a tremer e a sombra, agora uma figura grotesca, avançou em direção a eles, arrastando-se lentamente. A avó de Tiago apareceu entre eles, já no estado em que estava antes, com lágrimas nos olhos. Tiago, a verdade não é o que parece. O que sabemos é uma ilusão, uma prisão. E agora estão todos ligados a isso. A sombra do passado não se apagará até que a verdade seja revelada. Nesse momento, a sombra se transformou mais uma vez. O que antes era seu pai tornou-se uma sucessão de rospos. Cada um representava uma dor e sofrimento. Eram amigos e familiares de todos ali, perdidos no tempo. O horror fez com que todos dessem um passo para trás, estupefatos. Mas antes que pudessem reagir, uma mão invisível agarrou Tiago, puxando-o para a escuridão. Ele gritou e o som ecoou, misturando-se. Ao clamor de memórias e segredos, o que mais seus amigos estavam escondendo? Como tudo estava conectado. As paredes do hospital começaram a desmoronar e todos foram arrastados na correnteza do desconhecido. A única certeza era que a busca pela verdade agora não teria volta. E assim, a pergunta ficou no ar, reverberando em seus corações tumultuados. Estamos prontos para enfrentar o que realmente somos? O silêncio se espalhou, pesado e denso. Enquanto Tiago tentava processar tudo, a figura monstruosa diante deles parecia vibrar, como se estivesse dividida entre mundos, misturando sombras com realidades esquecidas. Ele olhou para os amigos, cada um deles paralisado, as expressões variando entre medo e descrença. Não olhem para ela! Pedro gritou, mas já era tarde. A sombra se contorceu, a fúria emanando dela, e a sala tremeu como num terremoto. Os amigos estavam sem palavras. O que podia acontecer a seguir? Vocês têm que ir! A voz da avó de Tiago soou como um grito de socorro. Coisas ruins estão prestes a acontecer. O pânico preenchia o ambiente. Cada segundo se arrastava como um pesadelo sem fim. E então, num instante de pura adrenalina, tudo explodiu em luz. Tiago não pôde deixar de sentir um puxar poderoso, como se a gravidade ao seu redor estivesse mudando. Olhos! Ele e seus amigos foram lançados em um abismo de luz. E ali, naquele espaço sem espaço, tudo parecia mudar. Quando finalmente aterrissaram de volta, o mundo ao seu redor era diferente. E as paredes do hospital não eram mais velhas e desgastadas. A luz era ofuscante e o lugar parecia uma versão mais jovem de si mesmo, colorido e vivo. Era como ter viajado no tempo. Mas o que era isso? O que havia acontecido? Tiago se concentrou em seu entorno e, para sua surpresa, havia rostos conhecidos. Não pode ser! Ele olhou para Lúcia, Daniel e os outros e, para seu horror, viu pessoas que ele conhecia, mas não via há anos. Pessoas que deveriam estar mortas, um amigo de infância, um professor que havia se aposentado, até mesmo aquela senhora que sempre vendia doces na esquina da escola. Não pode ser real, Lúcia murmurou, os olhos arregalados. O que estão fazendo aqui? Eles deveriam estar mortos, completou Daniel, engolindo em seco. O que está acontecendo?
E foi quando tudo explodiu novamente. A figura negra que antes era um pesadelo começou a tomar forma nova. Agora se apresentando como um ser humano. Mas era um homem que só Tiago reconhecia. Seu pai. Eu voltei para te ajudar, meu filho. Ele disse, um sorriso perturbador nos lábios. Mas algo em seu olhar era tão diferente, tão escuro. Tiago gemeu. O que está acontecendo? Você está vivo? Isto é apenas o começo, Tiago. Aqui, todos nós podemos viver novamente. No entanto, precisamos fazer um sacrifício. As palavras dele eram como um veneno escorrendo pela mente de Tiago. O que ele queria de verdade? Sacrifício? Você mentiu para nós, gritou Pedro, seus olhos incendiados pela raiva. Como pode fazer isso? Você sabia que estávamos presos? Mas o semblante do pai de Tiago não se alterou. Todos fomos enganados. Vocês nunca entenderão a verdade sem sacrifícios. O pânico aumentou entre o grupo. As verdades que eles tanto temiam começaram a se entrelaçar com lembranças. E eles perceberam que aquelas figuras à sua volta não estavam ali sem motivo. Eram parte de algo muito maior. Muito mais aterrorizante. E quando o chão parecia balançar novamente, os rostos conhecidos começaram a se distorcer, transformando-se em sombras, como se a realidade estivesse se desintegrando à sua frente. Tiago sentiu seu coração acelerar. O que estão escondendo? O que mais precisamos saber? Mas as palavras dele foram abafadas pelo clamor que crescia ao redor, como se a própria casa estivesse gritando por justiça. E a verdade, a única coisa que parecia estar em falta, estava prestes a se revelar de forma devastadora. E nesse momento envolto em confusão, Tiago percebeu. A verdadeira ligação entre eles não era apenas o sofrimento que tinham compartilhado, mas um segredo aterrador que todos carregavam. E talvez não fosse apenas o passado deles que precisava ser confrontado. Isso não acabou. A voz do pai ecoou de novo e Tiago, com um nó na garganta, se perguntava qual seria o preço da verdade. O ambiente começou a desmoronar em torno deles. A figura do pai de Tiago se distorcia, mutando entre o humano e o grotesco. Um eco de vozes e memórias se entrelaçava, envolvendo o grupo num turbilhão apavorante. Tiago sentiu seu coração disparar. O que você quer de mim? O que quer de nós? A escuridão parecia saber. Mais do que eles. Vocês têm que decidir. O pai de Tiago gritou, à medida que a luz se distorcia. Seguir em frente ou ficar presos no passado? Hoje é o dia. O grupo, paralisado, trocou olhares carregados de horror e curiosidade. O que isso significa? Daniel questionou, o corpo tremendo. Precisamos saber a verdade, mas a que preço? Sem resposta, Tiago deu um passo à frente, encarando a sombra que misturava imagem e dor. Você disse que somos parte disso. Então, o que precisamos fazer para acabar com tudo isso? A determinação crescia em seu peito, mesmo com o medo batendo forte. Culpa, dor, é tudo parte do que nos prende aqui. Disse sua avó. Agora à frente como um farol de luz em meio à escuridão. Não podemos escapar do que sentimos. Vocês precisam aceitar o que habita dentro de vocês. Um tremor percorreu a sala e o pânico começou a se espalhar. Lúcia se aproximou de Tiago. Estamos juntos nessa. Precisamos enfrentar nossos medos. As lágrimas escorriam, mas havia uma nova força em seus olhos. O grupo se reuniu, formando um círculo, como se a união pudesse afastar a escuridão. Pedro gritou.
Vamos! Deixa a luz entrar! A energia deles começou a pulsar, uma onda de calor que desafiava a presença sombria. Tiago fechou os olhos e respirou fundo. Eu aceito a dor, a culpa, tudo! Vamos libertar aqueles que estão presos! A luz brilhou um pouco mais forte e, de repente, as sombras começaram a se desfazer. Pedaços da memória e dos rostos de seus entes queridos se revelaram. Os murmúrios de dor se tornaram gritos de libertação. Vocês não estão sozinhos! A avó de Tiago gritou, seu semblante mostrando esperança. A luz está dentro de vocês! Então, uma onda de energia explodiu, iluminando o lugar como um dia ensolarado. A figura do pai de Tiago agora estava em transe, lutando para se firmar. Isso não pode ser! Ele gritou, enquanto as sombras ao seu redor se dissipavam em fumaça, levando consigo a dor que tanto carregava. Finalmente, Tiago se aproximou do pai. Você não precisa mais lutar. Venha com a gente! O homem hesitou, a expressão mudando. A sombra do ódio que o envolvia começava a se desvanecer, como se a luz estivesse tomando conta do que restava dele. Como um último grito, a escuridão se esvaiu em uma explosão de luz que fez todos fecharem os olhos. Quando puderam abrir novamente, estavam de volta no hospital, mas agora tudo parecia limpo, saudável. O peso da culpa e da dor que habitaram aquele espaço havia ido embora. Tiago olhou para sua avó, agora serena e sorridente. Estamos livres? Ele sentiu um aperto no coração, mas havia uma nova esperança. Ela sentiu lágrimas escorrendo. Sim, meu querido, agora o verdadeiro trabalho começa. Aprender a viver com esses sentimentos mais libertos. O grupo se reuniu em um abraço sem palavras, apenas a certeza de que haviam superado algo imenso. O passado ficou para trás, mas eles agora portavam a responsabilidade de compartilhar suas histórias. A jornada de cura apenas começava, e enquanto o sol começava a brilhar através das janelas do hospital, ninguém deve estar sozinho nessa luta! A determinação se firmava e um novo capítulo em suas vidas começava a se desenhar. E agora? Isso só foi o começo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua participação faz toda a diferença. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.